Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Eu estou aqui vestida de preto a caráter, porque hoje a gente vai falar sobre Hades, o temido deus que controla e governa o submundo, ou o mundo dos mortos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, a gente está falando sobre símbolos e mitos e a influência que esses símbolos trazem para as nossas vidas. Então hoje, mais especificamente, a gente está falando sobre os arquétipos masculinos, estamos falando sobre os deuses. E agora a gente vai falar do mais temido deles, Hades, o deus que reina no submundo. Vamos lá? Gente, para você que chegou aqui de paraquedas, não conhecia esse canal, aproveita, já se inscreve, dá um curtir, compartilha. É essa maneira que vocês têm de patrocinar esse canal, para que assim a gente possa trazer mais conteúdo. Esse é um canal que, apesar de já ter um tempinho, ainda está em construção. A gente tem poucos vídeos, mas a gente quer trazer muito mais material para vocês. Hoje a gente está falando, a gente continua, encerra aqui a série dos deuses. Gente, os símbolos, a simbologia, a mitologia, ela está presente na nossa vida em vários aspectos, né? E a gente consegue perceber isso a partir do momento que a gente tem conhecimento desses mitos. Então isso é muito importante. Os mitos, eles conversam, dialogam diretamente com o nosso inconsciente. Então, muitas vezes, um mito, um conto, um símbolo move o nosso comportamento de maneira inconsciente e a gente não sabe. Então, é importante a gente entender todos os mitos e o que eles estão querendo passar por trás dessa história, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hades, que era o deus aí responsável por governar esse submundo. E por conta disso, Hades era muito temido. Na Grécia Antiga, inclusive, se evitava falar o nome de Hades para evitar antecipar esse encontro inevitável. Porque, inevitavelmente, um dia todos nós temos a certeza do encontro com Hades, né? Todo mundo aí passa por esse momento. A única certeza que a gente tem da vida é a morte, né, gente? Gente, eu gravo um vídeo aqui, eu comecei a contar um pouco sobre Hades, aí a Amanda, aqui das lentes de Amanda, que me ajuda, já falou: ah, mas eu não vou encontrar com Hades, não. Ele não é o deus do inferno, né? Vai todo mundo para Hades? Então tá, olha só, Hades, ele carrega esse peso, como se ele fosse cruel, como se tratasse somente do inferno, mas não é isso. Hades é o deus do submundo, o mundo dos mortos. Então, vamos entender um pouquinho mais de Hades e desfazer um pouquinho dessa confusão acerca do nome dele, tá? Então, assim, quando a gente fala em submundo, o povo já pensa em maldade. Mas, na verdade, Hades é um deus muito justo. Ele não é temperamental como Poseidon, tem vídeo de Poseidon aqui para quem não assistiu, e nem infiel como Zeus. Zeus era terrível, né? Hades me lembra os signos de terra: Virgem, Capricórnio, Touro. São as pessoas mais organizadas, mais justas, mais lógicas, mas também um pouco injustiçadas. Virgem, então, coitados, são tidos como chatos, né? Mas o virginiano, ele só tá tentando fazer o quê? O melhor de maneira correta. Se afina muito com Hades, né? Assim como os signos de terra são os mais ricos do zodíaco, ou pelo menos tem a tendência de ser, Hades também é o deus mais rico do Olimpo. Por quê? Tudo que está embaixo da terra pertence a ele, inclusive as pedras preciosas, os metais, o petróleo, tudinho, gente, tudo que está embaixo da terra é de Hades, né? Ele é o mais temido porque governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos mortos. Na Grécia, como eu disse, eles até evitavam falar o nome de Hades para não antecipar o seu encontro com eles, né? Ele vivia lá no submundo e raras vezes ele vinha aqui à Terra. Hades era discreto, né? Ele não gostava muito dessa tietagem aqui na Terra.
Em uma das suas poucas vindas aqui pela Terra, ele se apaixonou por Perséfone e ele sequestrou ela para o submundo. Acontece que Perséfone era filha de Deméter. Tem vídeo de Deméter aqui, tá? E Deméter exigiu a filha de volta. Deméter era a deusa responsável pela agricultura, temida deusa do karma. E ela ameaçou: todo mundo aqui no planeta vai morrer de fome se eu não tiver minha filha de volta, né? Então Despina, que também é filha de Deméter e é a deusa do inferno, filha ciumenta aí de Deméter, ela começou a governar nesse período que Deméter fez greve. Então, diante disso, Hades aceitou uma guarda compartilhada da esposa dele. E assim que, segundo os gregos, surgiram as estações do ano. Outono e inverno, para quando Perséfone está lá reinando no submundo, e aí Deméter fica triste, sentindo saudade da filha. E verão e primavera é quando Perséfone sai lá do submundo e fica aqui na Terra reinando, as duas lindas, felizes e contentes. E aí a gente tem esse presente de Deméter. É assim que eles justificam a criação das estações do ano. Então, Hades tem influência direta nisso, certo? Hades, ele é muito temido porque ele representa o mundo dos mortos. Mas nem tudo é dor e sofrimento no mundo dos mortos. Então, respondendo a Amanda e a todo mundo, no reino de Hades fica também o Campos Elíseos, né? Segundo a mitologia grega, Campos Elíseos é o paraíso. Aqui em São Paulo, capital, tem um bairro chamado Campos Elíseos, né? Um beijo pro pessoal do centro, adoro o centro de São Paulo. Então, é só para você ver que a mitologia tem lugar importante em nossas vidas. Dá nome às ruas, bairros, cidades, monumento e um monte de outras coisas, né? Gente, eu já até cansei de falar aqui que a linguagem por meio de símbolo é amplamente, mas assim, amplamente utilizada pelo marketing. Por quê? Porque o símbolo é que dialoga com seu inconsciente. Então, muitas vezes você está agindo por conta do símbolo e ó, nem se deu conta, né? Então, vamos continuar aqui em Hades, né? Hades é um mito que ele tá distorcido, né? Bem como as palavras, né? Então, Hades, por exemplo, ele só deveria ser temido pelas pessoas que deixaram de elevar a sua consciência em vida, né? Os lugares angustiantes do reino de Hades se destinam às pessoas que cederam aos impulsos, ou seja, cederam unicamente à soma, à matéria, né? Quando eu parei para pesquisar um pouco aqui na internet sobre o mito de Hades, eu vi que muitas histórias dele se confundem com a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Só que, se a gente parar para pensar, gente, os contos mitológicos, eles foram escritos cerca de 800 anos antes de Cristo. E Dante escreveu a Divina Comédia somente em 1304 depois de Cristo. Então, assim, esse mito e muitos outros, né, por conta do tempo também, né, eles estão distorcidos muitas vezes, né? Não há de se temer a morte ou viver a vida em função desse medo. Há de se escrever uma boa história em vida. É isso que o arquétipo de Hades nos traz como aprendizado. Outro fato que me chamou a atenção é que ao pesquisar aqui sobre Hades na internet, eu só vi vídeos de pessoas geeks, né, falando. Por quê? Porque os geeks, como a Marvel, enfim, essa indústria do quadrinho de Hollywood utiliza muito esses símbolos arquetípicos, essa galerinha geek acaba pesquisando. Eles querem entender a simbologia por trás disso. Então, assim, quando eu fui pesquisar aqui na internet, ó, salva de palmas pro pessoal geek, né? Porque se interessa em saber, pera, esse símbolo tá vindo de onde? Esse mito tá vindo de onde? Eu não tenho certeza, mas eu acho que Hades é retratado também na Marvel e ele é um super vilão. Ele é um super vilão. Por quê? Porque a indústria ela tende a exagerar no aspecto sombra ou no aspecto luz, né, de um determinado mito.
É muito difícil eles trazerem, respeitarem essa dualidade, né? E isso impacta bastante na gente, no nosso relacionamento com outras pessoas, né? A gente, inclusive na nossa vida, a gente tem dificuldade de perceber essa dualidade nas pessoas. A gente tenta e a gente quer o tempo inteiro classificar. Fulano é bom, fulano é mal, isso é bom, isso é ruim. E não é bem assim, né? As coisas, elas estão aqui numa balança, né? Ora é aspecto sombra, ora é aspecto luz, certo? Bom, então é isso, gente. Hades deixa uma grande lição, um grande aprendizado pra gente, porque assim como a sogra dele, né, a deusa Deméter, ele nos ensina que tudo que a gente planta ao longo da nossa vida, a gente colhe em determinado momento, né? É claro que os mitos gregos falam de um campo metafísico, fala das consequências do que vai acontecer contigo pós-morte, mas a gente pode também trazer isso para o campo material, né? Isaac Newton traz aí pra gente a lei da causa e efeito, e é fato. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Algumas pessoas levam isso, têm uma crença de que isso pode, inclusive, ultrapassar a própria morte física, mas aqueles que não têm esse raciocínio podem entender que aqui, própria vida, a gente vai colher as nossas ações. Então é importante a gente estar sempre optando em elevar a nossa consciência. Como é que eleva a consciência, gente? Tem várias maneiras, né? Meditação é uma delas, respiração, alimentação correta, respeito por si, respeito pelo outro, mas sabedoria, conhecimento. Então vamos lá, gente, vamos continuar pesquisando. Tem muito material interessante, não só na internet, viu? Nos livros. Aliás, a maioria do que eu trago aqui para vocês é fundamentado muito mais nos livros do que nas pesquisas da internet, que acabam ficando muito restritas. Certo, gente? Vocês gostaram do mito de Hades? Hoje a gente acabamos essa série Arquetípicas de Deusas e Deuses. Agora a gente vai seguir com outro símbolo. Vamos falar de tarô, gente? Vamos falar dos 22 arcanos maiores do tarô e a simbologia por trás disso, certo? Te encontro aqui semana que vem. Um beijo, até mais. Mitos. E aí... Droga, tá vindo tão bem. Mito de Hades ou sofrem...